Bom, Fiel, eu fiz uma lista dos principais jogadores do Corinthians que devem ser negociados. Os que não forem negociados tem grande chance de ser emprestado. E depois vou passar para vocês aqui também o tempo de contrato de cada jogador e o salário que cada um desses atletas ganha no Corinthians. É uma lista bastante extensa. E depois vamos falar sobre a probabilidade de reforços para a janela que está para se abrir aí no mercado da bola, tá? Sobre as dificuldades financeiras que o clube enfrenta e as probabilidades de contratações e dentro desta crise política, qual aí os jogadores de mais, vamos dizer assim, relevância que podem chegar no Corinthians. Teve reunião com o presidente junto com o Dorival, o presidente prometeu alguns reforços aí, vamos dizer assim, nos principais setores que o Corinthians necessita, tá? Então, bora lá fazer a lista. Obviamente, Fiel, que eu tive que escrever num papel porque são bastante jogadores e agora eu vou trazer para vocês. Essa primeira lista são dos jogadores que podem ser negociados, aliás, que o Corinthians vai tentar negociar. Obviamente que não vai negociar todos da lista, porque senão o Corinthians fica sem elenco. Mas são jogadores que não deram certo e que vai ser negociados. E o Corinthians, se chegar a proposta, o Corinthians não vai fazer esforço para negociar. E se não conseguir negociar, o Corinthians vai tentar emprestar. Então se prepare porque o rombo é grande. Certo, Fiel? Então bora lá. Primeiro jogador da nossa lista, Héctor Hernandes. Esse o Corinthians tenta negociar o mais rápido possível. Jogador que veio lá de Portugal, no mesmo time de Hugo Souza, não conseguiu enquadrar, tá? Héctor Hernandes tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2026 e ganha no Timão R$450 mil mensais, tá? O segundo jogador da nossa lista é Diego Palacios. Diego Palacios tem contrato até dezembro de 2027, Fiel. O que acontece nessa história? Diego Palacios é um cara que o Corinthians quer negociar. Só que o Corinthians não pode chegar pro Diego Palacios, rescindir o seu contrato, falar muito obrigado, até mais, até um dia. Não pode, porque existe um contrato até dezembro de 2027. Então, se o Corinthians não conseguir encontrar um time que queira o Palacios, o Corinthians vai ter que ficar com o Palacios pagando o seu salário de R$600 mil mensais. Até porque, fiel torcida, é difícil você achar um time que vai querer o Palacios, porque simplesmente ele não joga. Então como você vai emprestar o Palacios ou vai achar um time que quer o jogador, sendo que o jogador não consegue jogar? E o Corinthians tem uma péssima, vamos dizer assim, modo de negociar, onde ele empresta os seus jogadores aí e tem mania de pagar metade do salário para os clubes, né? É assim com o Fagner e assim também com o Pedro Raul. Inclusive também tem informações sobre o Pedro Raul, vocês aguardem, tá bom? Então, Palacios ganha 600 mil no Corinthians e tem contrato até final de 2027. Próximo jogador da lista é Matheus Donelli, tá, Fiel? Tem contrato até 30/6 de 2028 com o Corinthians e ganha R$110 mil. Matheus Donelli que será emprestado. Esse o Corinthians vai emprestar com certeza, tá? Próximo jogador é o atacante Kaique, cria da base, cria do terrão, ganha R$30 mil por mês, tem contrato até 2027. Pode entrar na lista aí de empréstimo do Corinthians também, já que o Kaique não é bem aproveitado no time profissional, começou a ganhar aí, ganhou alguns minutos com o Dorival na partida diante do Grêmio, é um jogador, na minha opinião, em potencial. Se eu fosse o Corinthians, não emprestaria o garoto, não teve espaço com o Ramon Dias, se eu fosse o Corinthians, segurava o jogador Kaique, tá? Próximo jogador da lista, Fiel, é João Pedro Tchoca, zagueiro do Corinthians, que também não conseguiu se enquadrar, tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2026 e ganha no Corinthians aí R$50 mil. Próximo jogador da lista é Igor Coronado. Esse já é conhecido de todos nós, ganha R$2 milhões por mês e tem contrato até final de 2026. O Coronado que está sendo negociado com o Oriente Médio, já trouxe no primeiro vídeo de hoje e tem grandes chances de sair do Corinthians, até porque o Corinthians não aguenta bancar um alto salário para um jogador que é reserva e não consegue atuar pelo timão, tá? Próximo jogador da lista, Fiel, é Léo Maná. Léo Maná que tem contrato até 2029 com o Corinthians. Não faz muito tempo que o Corinthians renovou com o Léo Maná. Para que renovar com o Léo Maná? E o Léo Maná ganha R$90 mil mensais no Corinthians, tá? Esse com certeza será emprestado para o Timão. A grande diferença aqui que a gente está vendo são jogadores que não conseguem jogar. Esses jogadores que não conseguem jogar, não é fácil você achar um time que queira ele emprestado para pagar o seu salário também, tá, Fiel? Porque existem contratos, o Corinthians não pode diminuir esse salário
e nem aumentar com nenhum jogador, a não ser que aconteça uma renovação de contrato, tá, fiel? E renovações de contrato só podem acontecer, se eu não me engano, depois de 6 meses, depois que se renova a última vez. Então, para o Léo Maná, para o Corinthians abaixar esse salário, tem que ver se o jogador aceita, se o empresário aceita, e ir para outro time, ele não pode ganhar menos que este valor que está aqui. Vocês estão entendendo o que estou querendo dizer? Então, se o Léo Maná for emprestado para qualquer outro time, ele não pode ganhar menos que esse valor que está aqui em contrato até 2029 de R$90 mil, tá? Pelo menos é a informação que eu tenho para passar para vocês. O Charles tem contrato no Corinthians até dezembro de 2028 e ganha R$250 mil. É outro jogador que o Corinthians não vai fazer esforços para segurar se chegar qualquer proposta. A não ser, a intenção do Corinthians é vender o atleta, tá? Mesmo que o Corinthians tire toda a multa contratual e faça aí um contrato baixíssimo para pelo menos recuperar o seu pequeno investimento e aliviar da folha salarial R$250 mil. É outro jogador que tem chance de ser emprestado também, tá, fiel? Só que eu volto a repetir, para um clube hoje pegar o Charles emprestado, tem que ser clubes de menores expressão. Nenhum clube grande vai pegar o Charles emprestado. E para um clube de menor expressão pagar um salário de 250 mil para o Charles é meio complicado, vocês concordam? Então o Corinthians não temos notícias boas referente a essa lista, tá? Aí depois a gente tem o Hugo, acreditem se quiser, o Hugo, lateral esquerdo do Corinthians, ganha R$600 mil mensais e tem contrato até 2026. Aí depois a gente reclama porque que o Rodrigo Garro tá bravo, sendo que ele ganha, na minha opinião, de 850 a 900 mil reais no Corinthians e o Hugo ganha R$600 mil. Realmente tem toda a razão do Garro ficar totalmente bravo aí com o Corinthians, tá? E por último, tá, que é a informação do Pedro Raul, tem contrato lá no Ceará, fiel, até 31/12 deste ano. Pedro Raul, que já vou emendar essa informação aqui, Pedro Raul, que do Corinthians já demonstrou interesse no retorno do jogador. O jogador tem contrato com o Corinthians de 4 anos, tá? E detalhe importante, veio do Toluca do México, ganha R$800 mil mensais, só que no Ceará está fazendo um bom futebol e a chance do Pedro Raul voltar para o Corinthians é grande. O Corinthians já sinalizou que não vai vender para o Ceará. O Corinthians pretende a volta do Pedro Raul se ele continuar performando bem até o final deste ano de 2025. Fiel, vocês sabem qual é a grande dificuldade dessa lista e qual a notícia ruim dessa lista que eu apresentei para vocês? É que todos esses jogadores, não tem nenhum deles que tem contrato vencendo agora para o Corinthians dispensar apenas, olha, eu não quero sua renovação, boa sorte na sua jornada. O Corinthians não tem nenhum jogador. Todos os contratos aqui, os menores contratos vão até dezembro do ano que vem. Então o Corinthians tem aí compromisso com esses jogadores até dezembro do ano que vem. E achar jogadores que querem eles emprestado vai ser difícil, porque realmente eles não performam bem. E o Corinthians tem a mania de pagar altos salários. Se você emprestar um jogador que é cria do terrão, se você emprestar um Kaique, se você emprestar um João Pedro Choca, um Matheus Donelli, que não tem salários muito altos comparado ao futebol brasileiro, e você pagar esse salário para os times, ou o time arcar aí com 20%, 30% do salário, para o Corinthians já é bom, porque são jogadores que pertencem a um clube, filhos do terrão. Já outros jogadores aí, como o Charles, como o Hugo, vai ser difícil, Palácios, vai ser difícil o Corinthians achar times que queiram esses atletas para pagar esses altos salários que esses atletas ganham. Então a situação do Corinthians não é boa, porque se não aparecer nenhum clube interessado, o Corinthians vai oferecer para os times de menores expressão, onde ele vai pagar a maior parte dos salários às crias do terrão. Mas Charles, Hugo, esses de Palácio, esses jogadores têm vínculo contratual extenso com o Corinthians e não tem como o Corinthians aí arcar, porque nenhum clube vai querer pagar aí 20, 30, 40 ou 50% do salário de um desses atletas. Então não é só questão do Corinthians chegar e falar, olha, não quero mais, obrigado. O Corinthians tem que honrar o seu contrato até o final dele com esses atletas. Diego Palácios, por exemplo, eu trouxe para vocês aqui, ó, ele ganha R$600 mil por mês e tem contrato até dezembro de 2027. Em outras palavras, se ele não achar nenhum clube que interessa e ele quiser sentar no contrato e receber mais de R$500 mil mensais, ele tem todo esse direito aí até 2027. Infelizmente, são os contratos aí que vem prendendo o Corinthians, e se você somar tudo isso aqui, dá uma boa quantia financeira que poderia ser aliviada da nossa folha salarial. Infelizmente,
Quero que vocês comentem porque o espaço é de vocês, tá? Quero que vocês comentem bastante aí que eu vou responder todos os comentários. Às vezes eu atraso um pouquinho, mas eu sempre respondo todos os comentários de vocês. Combinado, Fel? Estamos combinados? Então já vai aí deixando o seu comentário. E contrapartida, Fiel, quero trazer uma informação referente para vocês aqui. Já trouxe com o Pedro Raul, Corinthians pretende a sua volta. Quero trazer informação também sobre o mercado da bola. Houve reunião, já trouxe para vocês, houve uma nova reunião também entre Dorival Júnior e o presidente do Corinthians, onde estão estipulando alguns reforços pontuais. Mas muitos confundiram, tá? Porque viram aí no meu timão, viram aí no Portal UOL que esses reforços pontuais não significam reforços de peso. Reforços pontuais significam reforços onde o Corinthians mais necessita, que é a zaga, que é o ataque, que é a lateral, um substituto para o Rodrigo Garro, tá, Fiel? Já vamos falar também sobre esses atletas que podem sair, os principais do timão, então eu te convido a ficar até o final desse vídeo, tá? Então o Corinthians ele vai entrar nesse mercado da bola com a expectativa de contratar jogadores em fim de contrato, ou jogadores que já estão sem contrato, ou jogadores que não estão dando certos do clube, que foi o caso do Elinho, que o Corinthians tentou na contratação via empréstimo. O jogador não está dando certo, então para o clube é interessante você emprestar. É a mesma situação dessa lista do Corinthians. Outros clubes também de fora do futebol do Sudamérica têm listas também de jogadores que não estão dando certo. Coloquem na cabeça de vocês, jogador que está dando certo, jogador que está jogando bola, tem contrato ativo, tem contrato para pagar multa rescisória. Jogadores que não estão dando certo são jogadores que os clubes não querem renovar, que é igual o Corinthians, e jogadores aí final de contrato, que também não há o interesse de uma renovação. Então o clube empresta jogadores que não estão dando certo ou não renova com jogadores que não estão dando certo. É esse mercado da bola que o Corinthians está avaliando para contratar as posições pontuais que faltam no Corinthians, tá? Infelizmente é o que a nossa situação financeira permite. Pode chegar um jogador ou outro que já vou emendar com essa próxima notícia, com a nossa notícia final do vídeo, que é sobre os principais ativos do Corinthians. Quais são os 3 principais ativos do Corinthians hoje no mercado da bola? É Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Breno Bidon. E a informação que eu tenho para trazer para vocês é que vocês podem despedir de um desses 3 atletas, tá? Porque o Corinthians, ele necessita vender pelo menos um desses 3 jogadores e tentar segurar o resto. E já falo para vocês de antemão que o principal objetivo do Corinthians é a venda do Yuri Alberto, tá? Até porque, se você imaginar, nem a venda do Yuri Alberto seria o principal modelo de negócio do Corinthians para entrar um dinheiro bom em caixa, porque o Yuri Alberto ainda tem 50% do Zenit, mesmo que chegue a proposta tão sonhada do Corinthians de 200 milhões de reais, ainda assim o Corinthians ficaria apenas com 100 milhões de reais. Hoje para o Corinthians seria mais interessante uma venda do Rodrigo Garro, em que poderia ser ofertada aí, que o Flamengo já sinalizou em fazer uma possível proposta de 150 milhões, em que o Rodrigo Garro também está sendo alvo do Oriente Médio, onde lá sim a proposta poderia chegar até 200, equivalendo aí a do Yuri Alberto. Esse sim seria uma melhor entrada de caixa financeiro para o Corinthians, mas esportivamente falando, seria o pior negócio futebolisticamente para o Corinthians, porque hoje o Brasil necessita de um meio ofensivo, vamos dizer assim, que o futebol brasileiro tem poucos meio ofensivos, aquele jogador que serve o jogador na cara do gol, que é o caso do Rodrigo Garro, e para nós seria a pior venda. Então temos o Breno Bidon, que esse sim, na minha opinião, já está em tom de despedida. O Corinthians vai vender o Breno Bidon e pretende e quer e vai tentar vender o Yuri Alberto sim, acreditem se quiser, tá? Então o Corinthians, desses 3 ativos principais, pretende desfazer de 2, que é o Breno Bidon e o Yuri Alberto, para entrar algum recurso financeiro em caixa, para você talvez tentar usar um pouco deste recurso para fazer uma contratação que não esteja tão aberlinda assim como jogador em final de contrato, para você tentar fazer uma contrataçãozinha melhorzinha, mas mesmo assim é um Corinthians com bastante deficiência no mercado da bola, com bastante, vamos dizer, um castigo financeiro catastrófico que ronda o Corinthians, até porque se você desfazer do Yuri Alberto, o Breno Bidon tudo bem, é uma posição que talvez nem precisa ser reposta, mesmo com o jogador fazendo aí um futebol mediano para baixo, o Breno Bidon tem muitas ali posições que você pode tapear, né? Tem do Rodrigo Garro, tem do André Carrillo, tem muitas posições ali que você pode dar uma tapeada, mas o Rodrigo Garro não pode ser vendido de espécie alguma, porque esse sim será o nosso principal jogador, tá? Esse não pode ser, porque senão a gente não vai conseguir
uma reposição à altura. E o Breno Bidol, como eu disse para vocês, ele pode ter uma posição ali que você consegue tapear, colocar um jogador. O Breno Bidol já foi até reserva do Corinthians por muito tempo. Mas a venda do Yuri Alberto é isso que eu gostaria de entender. Porque se você vende o Yuri por 200 milhões e põe 100 milhões no caixa, beleza, tudo bem. Você precisa contratar um centroavante reserva. Vocês concordam comigo? Você precisa contratar um cara para substituir o Yuri Alberto. E quem será esse cara? Porque no mercado você vai contratar o Yuri Alberto e vai substituir por um jogador meia-boca? Não tem como. O Yuri Alberto hoje é o artilheiro do Brasil. O Yuri Alberto hoje é um dos principais jogadores do Corinthians, se não for o principal. Artilheiro do Brasileirão do ano passado, artilheiro da Arena do ano passado, e nesse ano vem fazendo muitos gols, balançando a rede aí com uma média de 1,5, tá? Quase 1,5 gol por partida. Então você pega um Yuri Alberto e vende, tá tudo bem, entrou 100 milhões em caixa, mas aí você vai pegar os mesmos 100 milhões e investir em outro atleta? É trocar 6 por meia dúzia. Então realmente eu quero entender esta parte do Corinthians. Se você vai vender o Yuri Alberto e vai colocar um jogador meia boca, você sobra dinheiro em caixa, mas você perde futebolisticamente. Então a gente tinha que substituir pelo menos a altura do Yuri Alberto. E qual centroavante hoje no mercado está à altura do Yuri Alberto? Ou que esteja em posição de uma boa negociação com uma oportunidade de mercado? Não tem, você vai ter que investir e já vai perder boa parte desses 100 milhões investindo. Então realmente eu não entendo quais são esses planejamentos do Corinthians. Se tratando de renovação e transparência e se tratando do pessoal que está na administração, eu já te adianto já para vocês. Não é protegendo o Augusto, mas se fosse aquela primeira janela em janeiro, que chegou aquela proposta de 186 milhões por Roberto, na renovação e transparência ele já teria sido vendido há muito tempo, tá, fiel? E aí, na minha opinião, eles não estão nem um pouquinho preocupados se eles vão conseguir repor à altura o Yuri Alberto ou não. A intenção é vender o principal ativo do Corinthians e aí depois você coloca um cara meia boca lá, um cara barato, para falar que não contratou ninguém e seja que Deus quiser. Pelo menos é o que eu penso, pelo menos é o que eu tenho de experiência de 16 anos de renovação e transparência no poder do Corinthians, tá? Então a situação não é boa, a nossa crise financeira ela é preocupante, tá? Onde o Corinthians, o presidente deixou claro que só vamos contratar oportunidades de mercado. A lista está aí para vocês com o salário dos jogadores que podem ser negociados. Não se enganem, não serão todos esses jogadores que serão negociados, tá, fiel? Até porque, se o Corinthians negociar todo mundo que tá aqui, que dá mais de 10 jogadores, o Corinthians fica sem elenco, tá? Alguns desses jogadores serão negociados, vocês podem pegar os mais baba aí, que vão ser negociados com certeza, tá? O mercado da bola tá exposto para vocês, os jogadores de mais relevância que pode chegar Malcom e Roger Guedes. O Malcom porque vai inteirar o número de estrangeiros lá na Europa. O Roger Guedes é porque se desvincular, ele já deu entrevista que prefere o Corinthians jogar onde já foi feliz. Então, já que ele quer voltar para o Brasil para disputar uma Copa do Mundo, a chance dele desvincular e jogar no Corinthians é muito grande, mesmo que o Corinthians oferte um salário menor. Vendendo o Igor Coronado vai aliviar dinheiro em caixa para você pagar também para o Roger uma boa quantia financeira, tá? O que nos resta é aguardar. A perspectiva de mercado não é boa, não vou mentir para vocês, e a situação de negociar também não é boa, porque são jogadores que têm contratos extensos, que ganham bem e não tem aí mercado para eles e vão ter que ficar enfurnados no Corinthians, a não ser que o Corinthians pague mais de 50% do salário desses atletas. Pelo menos é o que eu tinha para trazer de mais atualizado para vocês. Quero pedir humildemente, se eu merecer o like, para você deixar o like, tá? E espero um dia ganhar a confiança de você se inscrever nesse canal. Trazemos vídeos todos os dias, meio-dia e 6 horas da tarde. Quero agradecer também demais a sua presença neste canal. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!